Olá, pessoal, tudo bem? Nessa semana, a aula de redação, ela vai ser sobre o tema da democratização do acesso ao livro no Brasil. Por que a Pro escolheu essa temática? Porque nas últimas 2 semanas, nas redes sociais, surgiram várias campanhas sobre a democratização do acesso ao livro por conta de um fato, de uma notícia. Então, vários jornais publicaram uma notícia de que está tramitando um projeto de lei relacionado à taxação aos impostos na produção dos livros em todo o sistema editorial. E é um imposto muito alto, são 12% em cima da cadeia produtiva do livro. Isso vai encarecer muito esse material e vai diminuir o acesso, que já é um acesso limitado no Brasil, à cultura, à educação e à formação do leitor, principalmente o leitor literário. Então, vocês receberam um material, eu já passei para vocês aqui pelo WhatsApp. Eu vou abrir então esse material para ir explicando para vocês como que dá para a gente produzir esse texto. Aqui está a proposta de redação. Elabore um texto dissertativo argumentativo sobre o tema. A democratização do acesso ao livro no Brasil. Proponha medidas para aumentar o acesso dos brasileiros à leitura. A justificativa para a seleção do tema, então, é essa notícia que a Pro comentou com vocês, que é a tributação, a taxação de 12% no mercado editorial. Quando se fala em mercado editorial, envolve aí a produção do livro, o trabalho das editoras, das gráficas e também das distribuidoras, das livrarias. Então, caso essa reforma tributária seja aprovada, então vai dificultar a produção em todas as partes dessa cadeia. Então, pode ser que muitas livrarias fechem, que só vendam livros de maneira online, que muitas editoras de pequeno e médio porte também não consigam resistir a essas altas taxas, porque se a gente transmitir esse imposto para o comprador final, para o consumidor final, o consumo do livro, que já é baixo, vai diminuir muito mais, porque o valor do livro no Brasil já é extremamente caro. Né? A gente pega um livro que é lançamento, por exemplo, a Pro comprou esse aqui na semana passada, foi coisa de R$50, certo? Então, realmente, o livro é um produto extremamente caro. No Brasil já é caro, então vai ficar mais caro. Então, pensa, você pagar, se vai ter 12%, eu sou ruim de matemática, tá? Não sei quanto que é 12% de 50, mas coloca 12% em cima desse valor, já vai ficar mais caro. 50 eu já acho caro, né? Então, vai começar a inviabilizar esse acesso. Ok. Se eu quero tirar uma nota muito alta na minha redação, eu tenho que pensar nas competências e nas habilidades para conseguir rechear o meu texto com as informações que são necessárias para produzir essa redação de qualidade. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que eu acho que tem gente que resolveu participar da aula agora. Deixa eu ver. Vou mandar o convite. Eu tinha começado uma aula anterior, mas daí ninguém entrou, comecei a gravar, ficou esquisito, e daí eu comecei a gravar de novo. Deixa eu só dar uma espiada aqui, então, se tem alguém que vai querer entrar. Tinha alguém querendo entrar. Vou ter que começar de novo, mas vamos lá. Interromper o compartilhamento. Pausar a minha gravação. Me falando. Beleza. Eu comecei a gravar a aula. A aula dessa semana é sobre a democratização do acesso ao livro no Brasil. A Pro escolheu esse tema, esse assunto, porque nas últimas 2 semanas aconteceram muitas campanhas nas redes sociais sobre esse assunto, porque os jornais eles apresentaram a seguinte notícia, que tramita no governo um projeto de lei para aumentar a taxação, os impostos na cadeia produtiva do livro em 12%. Isso quer dizer que é um livro que já é algo bem caro no Brasil, já tem valores, se comparado com outros países, extremamente alto,
que isso se torne ainda mais inacessível para a população no geral. E adquirindo menos livros, as bibliotecas tendo menos livros novos, interessantes, atrativos, isso dificulta a formação do leitor literário e todo o processo cultural e educativo no Brasil também. Então, é um assunto bastante complexo, porque envolve todas essas questões. Eu enviei o material no grupo do Whats. Quem quiser pode abrir ou imprimir. E vou compartilhar a tela agora para ir acompanhando a aula junto com o material. Gui, você consegue enxergar aqui? Sim, prof, tranquilo. Beleza, obrigada. Então, aqui está o tema. Ele é uma proposta bem no estilo de proposta de Enem. Elabore um texto dissertativo argumentativo sobre o tema a democratização do acesso ao livro no Brasil. Proponha medidas para aumentar o acesso dos brasileiros à leitura. E a justificativa do tema, como eu comentei ali na introdução da aula, é essa reforma tributária, que ela pode trazer como consequências diminuir o número de livros lidos por brasileiro ano, que já é um dos números menores do mundo, é 2,5 livros por habitante ano no Brasil, e pode fechar muitos negócios correlacionados à cadeia produtiva dos livros, tornar a educação e a cultura no Brasil ainda mais deficitárias. São algumas consequências negativas aí. Bom, como eu estava falando antes, bem no início da aula, para que nós consigamos elaborar uma redação com uma nota extremamente alta, ao produzir esse texto, eu preciso pensar na forma como ele vai ser avaliado, pensar nas competências e nas habilidades. Então, pensando na nota de competência 2 e competência 3, eu vou indicar algumas estratégias para que vocês elevem essas duas notas a seguir sobre esse tema. Na competência número 2, como eu expliquei na aula passada, ela avalia o repertório utilizado nesse texto, as referências, as citações, a intertextualidade, encaixadas dentro de uma determinada estrutura. E a competência número 3 vai avaliar as diferentes áreas do conhecimento que são introduzidas nessa redação, os argumentos, a voz de autoria, como que você organiza suas ideias de uma forma a demonstrar a sua posição sobre o assunto. E para elevar essas notas, eu sugiro primeiro que vocês utilizem uma área do conhecimento que é a história, sempre muito fácil de introduzir nas redações. Eu vou falar de 3 períodos históricos, eu coloquei no material 2, mas vou acrescentar mais um agora na minha fala, que você pode utilizar para, por exemplo, fazer a introdução dessa redação. Então, uma sugestão é que você comece falando sobre a Idade Média, que você faça uma estrutura com umas 3 linhas aproximadamente, dizendo algo mais ou menos nesse sentido. Durante a Idade Média, o acesso aos livros era extremamente restrito, ficando a cargo dos monges copistas ou dos monges católicos a transcrição dos livros, era realizada de maneira manuscrita, e eles permaneciam então nos domínios do clero e da nobreza. Algo bem sucinto, assim, que ocupe 3 linhas. Ponto. Vou fazer uma ponte com o tempo atual, contemporâneo, e a temática da redação. No Brasil contemporâneo, entretanto, no Brasil contemporâneo, há um regresso, uma espécie de regresso ao tempo medieval, em que o acesso à cultura se torna extremamente restrito, uma vez que o alto valor do livro e toda uma cadeia de educação deficitária no Brasil geram inúmeros problemas que precisam ser superados através de intervenções, de ações afirmativas. Alguma coisa assim, não organizei bem as palavras, porque eu estou falando, né? Falar é diferente, a gente escrever, a gente consegue fazer mais organizado isso de forma escrita. Mas a ideia é essa, correlacionar com a Idade Média, com esse difícil acesso e com a diminuição do acesso na atualidade. O segundo item aqui, na verdade, é a Idade Média também, porque é a criação da prensa por Gutenberg. Johann Gutenberg foi um alemão que durante a Idade Média também, foi 1420, 22, eu não estou lembrando com
exatidão essa data. Agora tem mais coleguinhas querendo entrar aqui, deixa eu aceitar eles. Aqui, ó, admitir a Vitória. E os coleguinhas que já estão assistindo a aula piram, né? Entrou a Vitória. Oi, Vitória, tudo bom? Eu já tô caminhando na aula, depois tem que assistir de novo o início, tá? Então, o Johann Gutenberg, ele era um alemão que viveu na Idade Média, ali por 1420 e uns quebradinhos. E vocês lembram que na Alemanha foi onde surgiu o protestantismo, onde surgiu o Martinho Lutero, onde se começou a criticar a Igreja Católica, a pensar uma organização religiosa diferente, certo? Então, o Gutenberg, nesse contexto, ele começou a se questionar por que somente a Igreja Católica tinha acesso a determinados livros e a própria Bíblia, e esse acesso era extremamente restrito. Então, ele teve a ideia de criar uma máquina para reproduzir livros e aumentar, democratizar esse acesso lá na Idade Média. Então, ele criou uma espécie de carimbo gigante, que era uma placa de metal, que é chamada de prensa de tipos móveis. Tipos seria como se chamam letras de ferro. Aí tinha essa placa de ferro, as letrinhas eram encaixadas na placa e através de uma manivela ele imprimia a página do livro como se fosse um carimbo. Passava a tinta, imprimia uma página. Passava a tinta, imprimia aquela página quantas vezes ele quisesse fazer a página número 1 do livro. E depois, assim, desmanchava todas as letrinhas, montava a página seguinte e seguia imprimindo as demais. Então, era uma maneira rudimentar de se reproduzir o livro, mas infinitamente mais rápida do que escrever à mão, como era feito aqui na Idade Média pelos monges copistas no interior dos monastérios católicos. Então ele achou um jeito de fazer cópias de livros de uma maneira muito mais rápida do que feita à mão, e ele é considerado por isso o pai da imprensa. Tá? Olha que interessante. Então, o desejo dele ao criar essa máquina era democratizar o acesso à informação, ao livro, a permitiu através da criação dessa máquina uma revolução no conhecimento. Então, eu posso começar a minha redação falando assim, né, que por volta de 1400, ou colocar a data exata, Gutenberg, ou uso o nome inteiro, se você sabe escrever, eu não lembrava como escrevia Johann, Johann Gutenberg criou a prensa de tipos móveis, uma máquina pensada para promover a democratização do acesso ao livro, à cultura, porque com ela se reproduziam cópias de uma maneira mais otimizada. E adivinha, né? Qual foi o primeiro livro que ele fez isso? Justamente com a Bíblia. Pensa o trabalhão que não deu, né? Mas menos trabalho do que escrever a Bíblia à mão. Aí, uma outra informação histórica que dá para colocar nessa redação, e eu não citei aqui no material de vocês, é a ditadura militar e todos os estados totalitários. De alguma forma ou outra, as diferentes ditaduras ao redor do mundo, elas sempre têm como forma de se instituir limitar o acesso ao conhecimento como forma de deixar deixar o povo mais acrítico, mais manipulável e questionando menos o sistema. Então, isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial e a gente pode associar esse acontecimento com livros e filmes também. Eu posso falar da menina que roubava livros. Eu não sei se vocês leram esse livro ou assistiram um filme, mas fala justamente desse período em que os livros eram queimados, havia listas de livros proibidos durante a Segunda Guerra Mundial. Mas no Brasil, na ditadura militar de 64, não foi diferente. Ali de 60 até a abertura política, em 85, muitos livros eram proibidos, não poderiam estar nas bibliotecas das escolas, as pessoas não podiam nem comprar, e se elas tivessem esses livros em casa, elas poderiam ser presas e torturadas. E isso ocorria em todo tipo de ditadura.
Então, você pode fazer uma contextualização, assim, falando dos estados totalitários, dos regimes totalitaristas, de como eles restringiam o acesso à informação, principalmente no formato livro, como uma forma de manipular melhor os cidadãos. E aí tu pode colocar um ponto de maneira similar no Brasil atual, o investimento na educação e na cultura e as altas taxas relacionadas aos livros estão dificultando a cidadania do brasileiro e medidas para modificar a situação devem ser tomadas por aí, tá? Então, essas seriam algumas contextualizações históricas possíveis para o tema. Mas, para que minha redação tenha uma nota alta em competência 2 e competência 3, eu preciso de, no mínimo, 3 áreas do conhecimento. E nós falamos agora de possíveis contextos históricos, que é uma área. Outra área possível é a literatura e o cinema. Eu já citei ali a menina que roubava livros, que cabe tanto em livro, literatura, quanto cinema, porque tem o filme também. A gente pode se referir também ao livro Fahrenheit 415, acho que é esse o número, que é um livro que fala sobre a queima dos livros durante o nazismo também. É Fahrenheit 451. Tá. Que é o título do livro, né? Que fala sobre essa queima dos livros durante a Alemanha nazista. E a Pro colocou aqui no material de vocês o nome da Rosa. O nome da Rosa tem filme e tem livro. O livro foi escrito por Humberto Eco. E o contexto da história é na Idade Média. Ele é um romance policial que eu digo que é um romance de mistério, porque não existia a polícia investigativa como existe hoje na Idade Média. Mas é um romance assim de mistério em que um monastério, monges morrem misteriosamente e eles são aquelas pessoas responsáveis por escrever à mão os livros. Tá? Agora entrou o Jonathan, a Pro já tá no meio da aula, assim, mas não te preocupa porque depois já vai o link lá no Ainda Hoje, eu passo pro YouTube e aí mando o link ali no grupo e vocês podem acessar a aula, tá? Seguindo aí, então, ainda em literatura, eu posso fazer citação direta nessa redação sobre a democratização do acesso ao livro do poema de Castro Alves. Eu posso fazer citação direta de um verso ou dois. Ó bendito o que semeia livros, livros à mão cheia, e manda ao povo pensar. É livro caindo na alma, é germe que faz a palma. Você pode escolher um verso ou dois, por exemplo, esses dois aqui do início, e citar dentro dessa redação. Eu não sei se vocês sabem como é que faz a citação direta de versos de poema ou versos de música, porque eles são pequenininhos. E aí, como que eu vou ocupar a linha da redação que é bem maior? Então, eu faço o seguinte: eu abro as aspas, coloco um versinho da música ou do poema, uma barra, o verso seguinte. Se o poema continua depois que eu termino essa citação, eu abro um parênteses e coloco reticências dentro desse parênteses, fecho o parênteses e depois fecho as aspas. Tá? Então é assim que eu faço citação direta de verso de poema e verso de música. Então eu tenho que introduzir essa citação. Como é que eu vou introduzir? É oportuno recordarmos dos versos do poema de Castro Alves. 2 pontos. Introduzir a citação. Abrir as aspas. Ó bendito que semeia livros, livros à mão cheia. Abre parênteses, 3 pontinhos, fecha parênteses, fecha aspas. E aí eu comento, eu tenho que explicar essa minha citação. Que loucura, comentário do Gui. Eu tenho que comentar a citação depois, eu não posso deixar uma citação perdida ali dentro da minha redação. Então, o que isso tem a ver com a temática? Tem a ver com esse acesso que deveria ser democratizado. Então, podemos interpretar os versos desse poema como um convite do escritor à democratização do acesso ao livro,
ou qualquer outro comentário que você queira fazer depois dos versos, certo? Então, é uma outra sugestão de literatura para colocar dentro dessa redação. Vimos aí 2 áreas do conhecimento: história e literatura. E talvez cinema, se você optar por explicar como filme. Coloquei outra citação direta aqui. Essa citação direta ela é meio batida, porque ela já apareceu em vários textos de Enem, mas ela é bem perfeitinha para terminar a redação, porque ela é curta, ela é bem relacionada com o tema e é de um autor conhecido, Monteiro Lobato. A citação é: um país se faz com homens e livros. E como é uma frase de efeito, é uma frase assim bem marcante, ela pode ser utilizada lá na conclusão, depois da ação, com 5 tópicos da ação, colocar uma frase dessas para terminar. Caso essas intervenções sejam colocadas em prática, alcançaremos uma nação que confirme a máxima de Monteiro Lobato, 2 pontos, abre aspas. Um país se faz com homens e livros, fecha aspas, acabou a redação. Tá? Então, a sugestão também para terminar textos que falem sobre a questão da leitura. Pronto, mas daí eu preciso ter 3 áreas do conhecimento. Eu vou te sugerir mais 2 áreas do conhecimento para você optar aí para colocar nessa redação. A outra área seria dados estatísticos, a estatística. Como que eu posso usar? Eu preciso informar na minha redação uma fonte, ou é de acordo com o IBGE, ou é de acordo com o estudo tal. Aqui eu estou sugerindo um estudo. O título desse estudo, dessa pesquisa, é Retratos da Leitura no Brasil. Para introduzir dados estatísticos de um estudo em uma redação, eu faço como se fosse qualquer texto. Eu tenho que introduzir, citar e comentar. Então, pode ser assim, ó, conforme, ou consoante, ou de acordo com a pesquisa, abre aspas, retrato da leitura no Brasil, fecha aspas. Eu coloco um dado estatístico, algum percentual, e comento esse percentual. Essa pesquisa ela tem muitos dados. Se vocês colocarem no Google, vocês vão encontrar a pesquisa completa. Eu coloquei só o primeiro parágrafo de uma notícia sobre a pesquisa, que fala os dados de para quais finalidades as pessoas optam ler por ler. Tá? Mas lá tem, por exemplo, até a média de leitura do brasileiro, que é 2,5 livros ano, que é uma média extremamente baixa. A média alemã é algo em torno de 30 livros ano. Veja bem a diferença, né? Então, aqui as pessoas referem nessa pesquisa, 25% elas leem porque gostam, 19% porque buscam atualização cultural, 15% porque procuram se distrair, 11% por motivos religiosos, 10% para crescimento pessoal e 7% por exigência escolar e atualização profissional ou exigência do trabalho, também 7%. Todas essas motivações integram o papel civilizador da leitura. Essa é uma expressão legal que dá para colocar no texto também. Papel civilizador da leitura. Pode até ser título da redação, caso você queira fazer título. O papel civilizador da leitura. O papel civilizador do livro. Já a primeira razão apresentada pelos leitores como obstáculo para o aumento da leitura é a falta de tempo, 43%. Eu acho que isso é mentira, porque eu leio, né, e não tenho nada de tempo. Enfim, talvez falta de planejamento. Eu acho que, na verdade, as pessoas nem sabem por que elas não leem. Elas não leem porque elas não foram incentivadas pela família, pela escola, porque elas não tiveram acesso a bons materiais, a materiais interessantes, ou porque a escola obrigou uma leitura que era chata. Acho que são outros motivos, mas enfim, é o que a pesquisa aponta. Outra área do conhecimento, ciência. Na revista Galileu tem 15 motivos científicos que demonstram os benefícios da leitura para a saúde humana. Isso mesmo, para a nossa saúde. Eu escolhi um desses 15 benefícios aqui para demonstrar o que interessante que é. Vocês podem citar esse dentro da redação, através de um estudo também, ou buscar essa reportagem aí da revista Galileu e encontrar outros. Então, Alzheimer, que é aquela doença que gera uma degeneração cognitiva, a pessoa começa com esquecimentos, aí essa demenciação ela vai se aprofundando, chega um ponto que a pessoa não sabe mais nem quem que ela é.
É uma doença extremamente grave. E quem tem o hábito de leitura, tá, vai protelar, se tem na sua genética a possibilidade de desenvolver Alzheimer, vai desenvolver muito mais tarde, vai diminuir muito as chances de desenvolver. Pode até passar a sua vida inteira e não chegar num quadro grave de Alzheimer. E esse é o estudo do jornal Neurology. Então, um estudo do jornal Neurology, pode colocar entre aspas o título do jornal. A leitura diminui os riscos de desenvolver Alzheimer. Tá? Bem legal, daí tem mais uma área do conhecimento. Beleza, mas não só de referências e áreas do conhecimento se faz uma boa nota. A nota da redação, ela se constrói através da seleção dos argumentos e da autoria, da voz do autor. Essa voz do autor são as reflexões que não vêm para a redação através de citação, de paráfrase, elas vêm do teu pensamento, da tua reflexão. Aí, para vocês refletirem, aqui eu coloquei alguns itens. Benefícios da leitura, então, por que o acesso ao livro é importante? Por que democratizar o livro é importante? Aspectos individuais relacionados à psicologia, ao psicológico, culturais e de expressão para o indivíduo e para a coletividade. Vou dar 3 exemplos. Eu posso defender na minha redação que na seara psicológica, no desenvolvimento emocional, a leitura, principalmente de textos literários, ficcionais, ajuda o indivíduo a desenvolver a sua empatia, o que promove as suas relações interpessoais, torna mais facilitada, melhora, né? Mais tranquilas as suas relações interpessoais quando alguém sabe se colocar no lugar do outro. E pelo processo de identificação que ocorre com os personagens nas obras literárias, essa capacidade emocional se desenvolve. Cultura. A pessoa que lê mais, ela tem mais cultura geral, ela tem uma leitura de mundo mais aprofundada, compreende melhor os contextos. E de expressão, fala melhor, tem um vocabulário mais apurado, escreve com maior propriedade. Então, são alguns benefícios para o indivíduo. E para a coletividade? As pessoas que têm todos esses benefícios porque são leitores, elas vão ter uma participação social, cidadã, uma maior criticidade muito mais apurada. Então, coletivamente, isso acarreta o surgimento de sociedades que são mais igualitárias, mais justas, com menos preconceitos, com menos intolerância. Um exemplo são os países como Suécia, Suíça, Noruega, a própria Alemanha, que tem um índice muito alto de leitura. Claro, além disso, toda a sua história, todo o seu desenvolvimento social e econômico, mas a gente percebe que são sociedades mais igualitárias em muitos aspectos pelo acesso à leitura e à cultura que tem hoje nesses países. Então, são alguns benefícios sociais. Para aumentar ainda a nota de C2, C3 e C4, é necessário um bom planejamento do texto. Fazer o mapa conceitual é fundamental. Então, eu vou dar um exemplo aqui, vou até cronometrar quanto tempo eu vou levar para fazer, sem escrever, só falando. Comecei a cronometrar aqui. Tá. Vou planejar minha redação. Digamos que eu, Daphne, vou escrever um texto sobre a democratização do acesso ao livro no Brasil. Contextualização. O que eu vou colocar na introdução dessa redação? Eu vou começar a falar sobre história. Vou citar o Johann Gutenberg. Não vou escrever Johann porque eu não vou saber, vou escrever Gutenberg. Vou falar que foi na Idade Média, que o objetivo dele ao criar a prensa foi democratizar o acesso ao livro. Em contraposição, o Brasil aumenta as taxações e diminui o acesso. Então, eu vou anotar um item assim para eu lembrar para fazer depois na minha redação. Argumento 1 e argumento 2 do D1. Então, no argumento 1, eu vou escolher outra área do conhecimento diferente de história. Vou falar sobre literatura. Então, vou citar aqui, vou tentar fazer uma citação direta do poema do Castro Alves e vou associar isso aos benefícios, para ser o argumento 2, aquela reflexão que a gente fez antes, aos diferentes benefícios da leitura e por que é necessário ter livros à mão cheia, como cita Castro Alves.
E essa vai ser a ideia central do meu D1. D2 eu vou falar da notícia dos 12%, vou dizer consequências negativas que isso pode trazer e até mesmo para a saúde. Daí eu vou citar outra área do conhecimento que é a ciência. E beleza, foi planejada a minha redação em 1 minuto e meio. Eu levei 1 minuto e meio para pensar o planejamento dessa redação. Claro, depois de estudar o assunto. E é isso que vocês precisam desenvolver, assim, estudar as temáticas e depois fechar todo o material de redação, conseguir fazer um planejamento de texto muito rápido, rascunhagem, revisar o rascunho, passar limpo a redação, isso no máximo em 1h20 minutos, 1h15. Tá? Elevando a competência número 4. A competência número 4 é aquela que está associada à utilização dos elementos de coesão e dos ordenadores textuais que eu falei na última aula. Então, sabendo que eu vou citar em cada parte da minha redação, eu já posso escolher os conectores e ordenadores melhores para cada situação. Conectando o contexto e a tese. Como eu vou fazer aquela contextualização histórica, eu posso fazer de conector aqui. Entretanto, o Brasil, na contramão das ideias de Gutenberg, está restringindo o acesso ao livro e essa democratização deve ser promovida. Então, eu vou usar aqui, entretanto. Conectando a introdução com o D1, vou usar a priori para treinar que tinha no material de semana passada. Para grudar o tópico frasal com o argumento 1, vou usar nessa perspectiva. Para grudar o argumento 1 com o argumento 2, vou usar a demais. Para iniciar a conclusão do D1, vou usar o logo. Para conectar o D1 com o D2, posso usar em segundo plano. Para grudar o tópico frasal e argumento 1 do D2, posso usar nesse viés. Para grudar o argumento 1 e o argumento 2 do D2, posso usar um some-se a isso. Para iniciar a conclusão do D2, vou usar um portanto. Para iniciar a conclusão geral do texto, vou usar o infere-se que. E vocês podem até memorizar estes e usar sempre os mesmos, porque aí isso economiza tempo da elaboração da redação. Vocês têm um esqueleto de coesão e ordenação das ideias nesse texto. Elevando a competência número 1, escolham destes conteúdos para revisar. Orações subordinadas. Eu mandei no grupo da turma ali, no grupo de vocês de redação, deixa eu ver quantas aulas. Mandei 1, 2, 3, 4, 5. 5 aulas de grátis, tá? De língua portuguesa. Ai, acho que eu preferia uma injeção na testa, né? Do que uma aula de coordenadas e intercaladas. Isso deve ser chato pra caramba. Não é uma das coisas mais interessantes do mundo. Mas eu tenho certeza que essas 5 aulas, elas vão melhorar a tua excelência na apresentação sintática das ideias, como eu falei na última aula, na variação dos pronomes relativos, das conjunções. Então, são bem importantes. Aí você pode assistir essas 5 aulas para elevar a tua competência número 1 na redação. Estudar um pouquinho o uso da crase, porque vocês erram bastante isso também. E para aumentar a minha nota de competência número 5, que é a nota referente à intervenção, a gente tem que treinar, assim, sempre escolher uma ação e pensar 5 elementos antes de escrever o texto. Então, eu vou sugerir, faça isso como forma de treinar para a intervenção. Distribuição de Kindles nas escolas públicas. Kindle é aquele livro eletrônico que ele é bem leve, que a tela dele não é muito clara, é confortável de ler, é bem gostosinho e ele custa uns R$300. É um investimento alto. Mas se o livro impresso custar R$50 cada livro, como foi o valor desse aqui que eu comprei na semana passada, com o Kindle a gente pode ter acesso a muitos livros de graça na internet, porque os direitos autorais já não existem, né? Ou ainda comprar versões online que são muito mais baratas. Então, a gente pode colocar assim, a gente
Ministério da Educação. Ação: distribuir para os alunos de escolas públicas livros eletrônicos como Kindle. Além disso, detalhamento: deverá dar acesso a assinaturas de bibliotecas virtuais. Por meio da criação de um Fundo Nacional de Incentivo à Leitura, meios de execução, a fim de promover a democratização do acesso ao livro no Brasil, porém de modo virtual. Tá? Daí você tem uma competência número 5, com os 5 elementos que são avaliados, certo? Então era isso, pessoal. O tema da semana está aí. Qualquer dúvida, vocês me chamem, mandem uma mensaginha. Essa semana a Pro não está avaliando as redações ao vivo com vocês, porque eu estou na semana de provas na faculdade, estou estudando bastante, mas a Pro Érica está agendando e corrigindo as redações também, certo? Muito obrigada pela atenção, uma boa semana para vocês. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, prof. Ah, querida, assistiu a aula toda. Tchau, tchau.